Fala, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso canal. E hoje no vídeo vamos estar analisando aí 4 fundos imobiliários que estão aí numa boa oportunidade aí de compra aí no mercado, tá bom? Lembrando aí, enquanto aí, tendo em vista aí que a Selic está a 15%, então esses fundos aí, ao meu ver, estão bem atrativos. Então vou estar mostrando para vocês aí 4 fundos. E para quem não me conhece, me chamo Thiago, do canal Thiago Investe. E juntos aí estamos aí construindo nossa liberdade financeira. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, que vai estar ajudando muito. E também não deixe de dar aquela curtida, tá bom, pessoal? Agradeço muito aí, estamos na meta aí de chegar nos 1000 inscritos. Então, você vai fazer parte aí desse objetivo, eu vou ser muito grato, beleza? Bom, vamos para a tela aqui do nosso computador, tá? Lembrando, pessoal, todos os fundos imobiliários que eu vou estar mostrando aqui eu possuo na minha carteira, tá bom? Alguns mais arriscados, como o VIUR11, né? Vai ser o primeiro aqui, vai ser o fundo mais arriscado, e os outros mais conservador. HGLG11, XPML11 e HGBS11, tá bom? Vamos começar aqui pelo VIUR11. Todos os fundos imobiliários, pessoal, eles caíram abaixo do PVP. Mesmo aqui, ó, vou colocar aqui a cotação padrão, tá? Mesmo aqui dando essa oscilação, essa barriga aqui que foi formada aqui, tá bom? Mas vocês vão ver que esse fundo aqui, em especial, ele é um fundo muito arriscado mesmo, tá? Porém, ele vem mantendo aí, pagando 7 centavos de dividendos, tá? É um fundo bem arriscado, PVP, ele está com alguns problemas, porém, eu acredito que é um fundo aí de alavancagem para você que está iniciando agora. Por isso que eu resolvi trazer ele, tá? VIUR11 é um fundo pequeno, tá? Possui poucos imóveis, ó, 5, 6, 7 imóveis, tá bom? E é um fundo pequeno. Cotação atual, 5,58. Dividend yield tá 13,18% ao ano. PVP, como já falei, 0,64%, bem abaixo, tá? Liquidez diária dele tá em torno ali de 200 mil reais, e variação tá negativa aí em 1,5% no último ano, tá bom? Levando em conta aí essa cotação aqui. Então, mesmo recebendo 13%, você estaria aí com menos 1,5%, tá? Bom, então ele está bem descontado, mas também temos um grande risco aí, né? Pode-se assim dizer, tá? A cotação dele padrão aqui é essa, ó, vem despencando no último ano. Foi cotado aí a 9,97, hoje 5,58, pessoal. Tá? Rentabilidade dele, né? Real aqui, tá? Nos últimos 3 meses, 4,77. Como hoje é dia 1º, então, acho que bugou aqui um mês, tá? Mas 4,77 levando em conta a inflação, e menos 1,18 levando em conta a inflação também, tá? Eu não olho isso daqui porque, né, se você vai investir no fundo, vai estar investindo em real. Então, não compensa ficar olhando a rentabilidade sem levar em conta a inflação, beleza? Bom, vamos descer aqui, como eu já falei, né? Vamos estar vendo aí os fundos, né, de tijolos aí, tá? Então, é um fundo misto. Ele tá com 3% de vacância, isso daqui é importante, tá bom? Ele tem poucos cotistas, tá? O valor patrimonial dele atualmente, com base... o valor patrimonial para a cota dele atualmente, com base no patrimônio, está em 8,74. Então é um valor bem alto comparado ao seu preço atual, tá bom? E vem pagando em 7 centavos de dividendo. Bom, eu não vou bater muito aqui no fundo, apenas falar que o dividend yield dele aqui, como é que ele vem pagando, ó, 0,067% todos os meses, tá? Ele manteve nessa casa aí, ele pagava superior, né? Em 2024 ele vinha pagando aí 0,72, 2023 também. Então ele deu uma baixada aí para 0,67 e vem mantendo, tá? Isso significa aí, mostra aí o comprometimento do fundo com seus, né, cotistas ali, tá? Ele geralmente paga aqui, ó, datacom dele geralmente é no final do mês, igual já anunciou aqui, dia 31/10, e o pagamento é sempre ali entre torno ali do dia 13 ao dia 15 ali, beleza? Então 14, 12, 14, 13, 15, né? Sempre nessa faixa aí, beleza? Bom, e os seus imóveis aqui, tem aqui, como já falei, né, 7 imóveis, né?
tem universidades e lojas, Anima Porto Alegre. Ele é um fundo misto, tá? E ele é um fundo misto e basicamente são esses imóveis aqui. Não vou bater neles aqui, né? E temos aí 3% aí de vacância, que está desocupado, tá? Temos aí 3% que está desocupado, salvo engano, né? É nesse grande center aqui no Maranhão, salvo engano isso. Tá bom? Mas é basicamente isso, só para ficarmos atentos, tá? Eu considero um fundo mais arriscado quando ele está aqui superior a 5, 7%, até 10% aqui. Superior a 10% já é muito arriscado. Então, botar aí 7% acima, é bom abrir o olho e ficar atento. Porque o pessoal que tá alugando aqueles imóveis, eles não estão querendo alugar, tá? Então, é bem importante verificarmos isso. Então, esse foi o primeiro fundo imobiliário aí que nós analisamos, tá? Vamos para o segundo fundo, HGLG11. Esse daqui é muito querido na bolsa. Na verdade, todos os três que vamos estar vendo aqui são queridos. E eu fiz questão de trazer eles aqui, né? Apesar do preço dele, né, estar ali próximo de 1, mas é um fundo aí que teve uma quedazinha, né? Teve uma quedazinha nos últimos 5 anos. Olha aqui, ó, como é que está. Ele já bateu aí 180, 170, 160. O preço dele atual hoje é 162, então ele está um pouquinho abaixo, tá? Teve uma liquidez no fundo aí, né? O valor patrimonial dele deu uma baixada, principalmente ali por conta da Covid, mas é um excelente fundo imobiliário, porém ele é base 100, base 200, né? Pode-se assim dizer, tá? Então é um fundozinho caro, porém é um excelente fundo e também está sendo ali bastante, pode-se dizer, prejudicado por conta da Selic, tá? Fundo aí com base 150, base 200, né? Sendo cotado hoje a R$ 158,80, pagando aí 8% de dividend yield anual, então vem pagando menos aí do que o VIR11, porém, se vocês forem ver aí o fundo com base na sua cotação padrão, com base na ajustada já com os dividendos, vocês vão ver que temos uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11,78%. Então, no último ano ele veio crescendo aí, tá? Ele sofreu muito na pandemia e também agora tá sofrendo um pouco aí com a Selic, tá? Liquidez diária dele, né, totalmente diferente do outro fundo. Enquanto o outro nós tínhamos aí 200 mil liquidez diária, aqui no HGLG11 nós temos aí 7 milhões, tá? PVP 0,98, então tá 2% aí abaixo. Bom, o fundo ele vem entregando aqui, né, porcentagens positivas, a rentabilidade positiva nos últimos 10 anos, tá? Levando em conta aqui que nesse salto aqui, né, de 5 anos para 10 anos. Então ele foi prejudicado aqui, como já falei, nos últimos 5 anos devido à pandemia e agora também, né, a Selic bem alta. Bom, ele está com uma vacância aqui de 2,9%, tá? É um fundo de tijolo também. O rendimento dele, ele vem pagando em torno de R$ 1,10 por cota. O valor patrimonial dele, 5,49 bilhões, tá? E eu já falei o valor patrimonial dele por cota, qual o preço dele, entre aspas, justo. R$ 162,50, tá? Tem um grande número de cotistas, né? Já é um fundo bem mais estruturado, diferente do VIR11, ok? Também seu dividend yield é sempre no final do mês e ele manteve aí pagando 1,10 aí todo ano de 2025 e 2024 também, tá? Então ele já tá um bom tempo aí pagando R$ 1,10 e ele sempre paga ali também no meio do mês, tá? Bom, é um fundo, né, como eu já falei, bem mais estruturado, ó. Temos 17 imóveis em São Paulo, 4 em Minas, 3 no Rio de Janeiro, 20, 24, 26, 27, 28 imóveis que ele possui, tá bom? Então já é um fundo bem mais estruturado, tá? Se você quiser ver também aqui como é que ele tá, o seu relatório gerencial aqui, ó, do mês 10, dá para estar vendo, tá? Você pode estar abrindo, eu quero investir nesse fundo. Antes de investir, dá uma lida aqui, vê se é interessante. Aqui ele vai falar de todos os imóveis que ele possui, onde que são os imóveis, aqui ó, os galpões,
os fundos aqui, ó, aqui ele vai falando aqui também a vacância aqui, ó, aqui tá desocupado 13%, aqui tá desocupado 6,7%, aqui tá desocupado 1,8%, aqui 27,9% São José dos Campos, tá? E é bom dar uma olhadazinha aqui pra gente entender, né, o fundo, para ver se compensa e se vale a pena você tá investindo nele, se ele faz, como posso dizer, se ele faz sentido ali para tá colocando na sua carteira, tá bom? Mas, como eu já falei para vocês, ao meu ver, é um excelente fundo e para mim é vantajoso sim ter ele na carteira. Bom, vamos para o próximo fundo imobiliário, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. XPML11 também aí, né, próximo de 1%, de 100%, mas com desconto aí de 7%, e é um excelente fundo imobiliário. Liquidez diária dele 10 milhões, tá bom? De reais. Ele é um fundo base 100, né? Então tá em R$ 105,50 aí, sua variação positiva aí de 13,12% no último ano, tá? No último ano, porém, vocês vão ver a mesma coisa que nos últimos 5 anos, que ele teve também uma alta ali, chegou a valer 118, depois veio despencando aí até R$ 97,00, já chegou a bater R$ 97,00 e agora deu uma leve recuperada. É um excelente fundo imobiliário. A rentabilidade real dele está positiva, né? Ele não tem 10 anos de fundo ainda, tá bom? Mas é um excelente fundo. Bom, vamos descer aqui. Também fundo tijolo, a vacância dele está 3,9%, então tá um pouquinho alta, né? Mas ainda tá naquela margem, como eu falei para vocês, uma margenzinha de segurança que é normal, tá? Alguns contratos vencerem e não, algumas empresas não renovarem, então isso é normal, beleza? Bom, ele vem pagando 92 centavos por cota, tá? E o valor patrimonial dele justo hoje, com base, o valor da cota dele com base no patrimônio justo hoje é 112,61. Bom, é um excelente fundo. Mais uma vez, se quiserem dar uma olhadinha no portfólio dele para ver se faz sentido incluir na sua carteira, tá? Dá uma olhadinha, abre o relatório gerencial e dá uma pesquisada. Estou aqui mostrando aqui os fundos aqui que ao meu ver estão descontados, principalmente por conta da Selic. E fundos imobiliários, esses ambos que eu possuo na minha carteira já estruturada. Não é carteira do canal, é minha carteira pessoal. Beleza? E a carteira do canal, né, é pessoal, não minha, né, mas é a carteirazinha que eu tô montando para minha filha, tá? Então, bom, vamos lá. Ele vem sempre anunciando aqui mais ou menos no meio do mês e o seu pagamento é sempre ali uma semana após. Então ele anuncia ele entre o dia 15 e dia 20 e paga ele entre o dia 20 e o dia 26, 27, tá? Aqui, ó. Anunciou aqui no dia 17, pagou no dia 24, anunciou no dia 18, pagou no dia 25, sempre uma semana após, tá? E vem pagando, como eu já falei para vocês, 92 centavos ininterruptos aí por um bom tempo, tá bom? Por um bom tempo. Ele pagava 90, 91, subiu, foi subindo, já pagou 85, subiu para 92 e agora manteve ele no preço de 92, até porque fica mais atrativo para os acionistas. Já é um fundo bem estruturado também do setor de shoppings aí, inclusive, né, aqui na minha cidade tem um Caxias Shopping, que eu gosto muito, é um shopping bem bacana, então ele tem parte desse shopping, tem um Via Parque Shopping, tá? Tem bastante shoppings aqui, e ambos são shopping, então ele é um fundo 100% de shopping, tá? Tem o Shopping Carioca, Shopping da Tijuca. Então são shoppings aí bem localizados, tá? Tem o Grand Plaza Shopping de São Paulo, que é bem famoso também. Uberlândia, lá de Minas Gerais também. Então é um excelente fundo. Dá uma olhadinha nesse fundo aqui para ver se te interessa tá incluindo ele na sua carteira. Beleza, pessoal? Bom, então esse foi o fundo XPML11, tá? Que também está sendo aí bem impactado, né? Por conta da Selic. E por último, não poderia deixar de fora o HGBS11. Esse já foi um fundo base 200, tá? E teve um desdobramento aí da sua cota aí, né? É por 10, então era R$200, virou R$20, pode-se assim dizer. Ele já chegou a valer R$19, R$17 aqui, ó, 16. Vamos colocar na cotação padrão aqui, R$17, tá? E a cotação padrão R$17, então é um excelente fundo aí agora, né? Como deixou de ser base 200,
é um excelente fundo para estarmos aí conseguindo investir. Para quem investe aí, né, é uma renda baixa aí, consegue estar diversificando ali seus investimentos, tá bom? Bom, variação dele de 12,4% positiva nos últimos 12 meses, PVP de 0,92, uma liquidez diária um pouco abaixo, né, de alguns outros fundos que nós estávamos olhando, mas ainda uma liquidez diária de 2,33 milhões de reais, e ele vem pagando em torno de 9,5% de dividendos nos últimos 12 meses, tá? No último mês ele está negativo, aqui já está corrigido, né? Nos últimos 2 anos também negativo, mas se vocês puxarem os últimos 10 anos, vão ver que ele está com uma rentabilidade bem bacana aí de 56%. Vacância dele, aqui é um ponto importante, por isso que eu acredito também ser uma oportunidade. A vacância dele está em 4,5%, então está uma vacância alta ali. Por conta disso também eu imagino que o fundo ali ele teve ali uma diminuição ali nos cotistas e também, né, uma quedazinha ali no seu valor da cota, tá? Então a vacância dele está quase aí 5%, então tem alguns cotistas que falam que acima de 4% já deixa a desejar o fundo, acima de 5%, então ele está ali pode-se assim dizer, no sinal com uma luz amarela ali piscando ali, tá? De alerta ali que já pode estar chegando no vermelho. Então é importante vocês analisarem o fundo para ver se compensa ou não tá botando na carteira de vocês, tá? O valor patrimonial dele atual por cota está em 21,76 centavos e o último rendimento dele foi de 15 centavos, tá? Vamos descer aqui mais um pouquinho e tá observando aqui agora a sua parte de dividendos. Então ele teve uma queda nos dividendos. Aqui ó, teve uma quedazinha, ele vinha pagando 16 centavos, né? Aqui a conta era 1,60, desdobrou por 10, né? Por isso que tem essa exclamaçãozinha aqui. Então, para quem aqui a gente tinha R$200 e aí passou a ser R$20. Então, eles pegaram 1,60 e dividiram por 10 aqui para ficar mais fácil o cálculo. Então ele vinha pagando 1,60, 16 centavos, 16, e nos últimos aí 4 meses aí, incluindo, né, o mês agora de novembro, ele vai pagar 15 centavos por cota. Então ele teve uma queda, como eu já falei para vocês, a vacância dele está aumentando. Então um fundo aí para ligar uma luz alerta, porém é um fundo aí já bem estruturado também, porém o ponto aqui, ao meu ver, negativo é que ele possui aí 15 imóveis em São Paulo e nos outros estados aqui, né, ele tem apenas um imóvel, então ele está tentando, acredito eu, expandir, porém, ele tem uma grande concentração em São Paulo. Tudo bem que São Paulo e Rio de Janeiro são 2 estados ali excelentes ali para shopping, né, tem bastante movimentação, tá? Porém, 15 imóveis apenas em São Paulo eu acho um pouco arriscado, tá? Mas mesmo assim é um excelente fundo de shopping também. Eu gosto muito do fundo de shopping, apesar deles terem sofrido bastante na época da pandemia. Eu acredito que é um excelente fundo. Se formos ver ali a questão de fundo de tijolo, fundos de laje corporativa, não gosto muito, tá? Tem o Vino 11, mas eu não gosto muito. Então, ao meu ver, fundo de shoppings e de galpão logístico são excelentes fundos imobiliários ali para se ter na carteira. Então, é importante você estar analisando. Bom, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Como eu já falei para vocês, eu possuo os 4 fundos imobiliários que eu acabei de mostrar aqui. Possuo os 4 na minha carteira pessoal. Então, ao meu ver, são excelentes fundos para estar investindo no momento atual que nós estamos vivendo com a Selic aí, né, em alta, tá? Porém, isso daí você tem que analisar se faz sentido incluir ele na sua carteira ou não, tá, pessoal? Até porque talvez você já pode ter outro fundo de shopping, pode ter outro fundo ali de galpão logístico, um fundo híbrido, enfim. E aí pode ser que ele não venha fazer sentido hoje na sua carteira, tá? Então é sempre bom analisar. Não é nenhuma recomendação de investimento, mas é sempre bom vocês analisar se compensa ou não. Para mim, compensa e tem dado certo. Então, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui, até porque temos que aproveitar que a Selic aí, ela está
num patamar bem elevado, e com isso tá fazendo ali algumas ações caírem, alguns fundos imobiliários caírem. Então devemos estar aproveitando, até porque ela não vai se manter, ao meu ver, por muito tempo em 15%, tá? E eu acredito que em breve, né, sim, nós esperamos, vai ter algumas correções, tá? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo alguns livros que eu recomendo. Se você é um investidor novo, está estruturando a sua carteira, tá? Tenha cuidado na hora que for escolher os fundos. Não saia, ele mostrou esses 4 fundos imobiliários, eu vou estar comprando os 4. Não faça isso, não faça isso, tá? Não faça isso, porque vai estar prejudicando a sua carteira. Analisa direitinho, estrutura a carteira, tá? Para você não ter nenhum problema. Eu sempre digo que é bom você ter fazer ali um estudo, né? Um planejamento ali antes de estar tomando qualquer decisão. Isso é muito importante, tá bom? Eu sempre deixo também alguns livros para estar lendo, tá? Que eu já li, alguns que eu tô lendo. Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo para você também estar tendo aí um leque aí de conhecimento maior, tá? E mantenha sempre o foco no ataque ali, investindo mês após mês ali. E também tem um vídeo também no nosso canal aí onde eu mostro aí um planejamento financeiro. Então, se você quiser ter uma planilha de planejamento, você pode estar assistindo o vídeo no nosso canal aí de planejamento, que eu criei uma planilha onde você vai colocando um mês após mês ali qual o seu patrimônio atual e quanto você recebeu de dividendo. E aí, sendo assim, você consegue ter uma estrutura ali do objetivo e do que está acontecendo ali em tempo real, e você vai atualizando mês a mês ali, e você vai vendo se está conseguindo alcançar os objetivos daquele mês, se ultrapassou aquele mês, se deixou a desejar um pouquinho. Mas enfim, é uma excelente planilha, tá? Tá no nosso canal aí, assiste lá, vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.